E aí, galera que tá me assistindo, beleza? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Pessoal, é o seguinte, hoje esse vídeo vai ser difícil. Vai ser difícil por quê? Porque a questão é difícil? Não, vai ser difícil porque, se vocês repararem, olha, aqui tem uma linha reta grandona e eu sou péssimo desenhando esse tipo de coisa, péssimo. Mas o importante não é o desenho, o importante é a matemática e a gente vai conseguir. Bom, se você sabe resolver raiz quadrada, você vai logo reparar que é bem fácil esse exercício, né? Agora, se você não sabe, aí ele já pode ser um problema para você. Seguinte, raiz quadrada, pessoal. Como é que você vai fazer para resolver esse tipo de problema? Bom, eu vou botar uma folha aqui, tampando esse tipo de problema. E antes, vamos fazer aqui umas considerações. Olha, quando você vai calcular uma raiz quadrada, a gente usa esse símbolozinho aqui da raiz, que a gente chama de radical. E o que está aqui dentro da raiz, a gente chama de radicando, tá bom? Olha, a raiz de um número A, ela vai ser igual a um número B toda vez que o B ao quadrado for igual a esse número A. O que é o B ao quadrado? Bom, você sabe, B ao quadrado é a mesma coisa que B vezes o B, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de expoente, né? Então, esse processo de extrair a raiz se chama radiciação. E a radiciação é o inverso dessa operaçãozinha que a gente faz de potenciação. Ou seja, toda vez que eu faço aqui uma potenciação, por exemplo, se eu faço B vezes o B vezes o B, eu estou fazendo aqui B ao cubo. E isso vai me dar um número, um resultado, B ao cubo. O inverso disso, para eu voltar no meu B original, seria uma operação que a gente vai chamar de raiz cúbica, tá bom? Então, olha, B ao cubo é igual a um número A, se somente se o quê? A raiz cúbica desse A aqui for igual ao B, tá bom? Esse númerozinho que está aqui a gente chama de índice. Então, presta atenção. Eu tinha o B. Aí eu fiz a operação de elevar ele ao cubo e me deu o número A. Se eu quiser voltar no B, então eu faço a raiz cúbica de A. A raiz quadrada é um caso particular dessa operação de radiciação, que é quando o meu expoentezinho aqui, olha, é o 2. Só que eu não preciso colocar o 2, né? Então, falando muito aqui, já estou falando muito, vou dar um exemplo. A raiz de 4... Se você entendeu bem o que eu falei, você sabe que é o 2. Por quê? Porque o 2 ao quadrado, ou seja, o 2 vezes o 2 é igual ao 4. Tá bom. A raiz de 9. Quanto que é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Por quê? Bom, é 3, pois 3 vezes o 3 é igual a quanto? 9. Tá bom. Quanto que é a raiz de um número... Bom, pensa aqui. Raiz de 16. Você deve saber que é o 4. Por quê? Pois o 4 vezes o 4 é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. Beleza? Então agora a gente vai resolver aqui o nosso problema. Eu quero resolver a raiz, quero calcular a raiz de 13 mais a raiz de 7, mais a raiz de 2, mais a raiz de 4. Então, olha só, vou resolver primeiro o que está dentro aqui, né? Porque para calcular a raiz disso aqui que está dentro, eu preciso saber o que está aqui dentro. Então, o que está aqui dentro é 13 mais essa raiz aqui. E quanto que vale essa raiz aqui? Bom, essa raiz é 7 mais essa outra raiz aqui. E quanto que vale essa outra raiz aqui? Bom, é 2 mais essa raiz aqui. E que raiz é essa? Raiz de 4. Raiz de 4 eu falei, é 2. Então, eu vou repetir tudo aqui. Isso vai ser a raiz de 13 mais quanto? A raiz de 7 mais quanto? A raiz de 2 mais o quê? Raiz de 4. Quanto que é a raiz de 4? É 2. Por quê? Porque 2 vezes o 2 é igual a 4. Ou seja, 2 ao quadrado é igual a 4. Tá bom? E essa conta que tá aqui, olha, eu falei que a aula ia ser difícil porque, olha só, eu não sou muito bom em fazer esse tipo de reta, né? E me diz, quanto que é 2 mais 2? Bom, 2 mais 2 costuma dar 4, né, pessoal? Então, olha só, eu vou repetir aqui, olha, 13 mais raiz de 7
mais raiz de 2 mais 2, que é igual a 4. Opa, raiz de 4 você já sabe calcular, né? Quanto que é a raiz de 4? Bom, 2, já falei. Incessantemente. Então, vamos lá, repetir tudo. 13 mais raiz de 7 mais raiz de 4 é 2. Então, tem isso aqui, tá? Quanto que dá 7 mais 2? 7 mais 2 costuma dar 9, não é? Então, olha só, 13 mais 7 mais 2, 9. Então, aqui eu vou ter raiz de 9. E na folhinha que eu estava mostrando para vocês, eu acabei falando quanto é que é a raiz de 9. Quanto que é a raiz de 9? Você sabe que a raiz de 9 é 3. Por que que a raiz de 9 é 3? Porque 3 vezes o 3 é igual a 9. Então, você vai repetir, vai fazer raiz de 13 mais raiz de 9, que é 3. Opa, quanto que é 13 mais 3? 13 mais 3 é 16. E 16 eu também falei no outro papelzinho, né? Raiz de 16 é igual a quanto? É igual a nossa resposta final, que é 4. 4 é a nossa resposta. Então, olha só. Tudo isso daqui é igual a 4, tá bom? Tudo que você precisava saber aqui é como calcular uma raiz. E eu acho que agora você já entendeu, né? Raiz de um número é igual a um outro número que, quando ao quadrado, dá esse número que eu estou querendo calcular a raiz. Então, raiz de 4, 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Tá bom? Se você olha isso aqui, pode parecer muito complicado, mas você precisa perceber que tudo que você precisava saber é o que significa uma raiz e é fazer conta de multiplicar, saber a tabuada e saber fazer conta de somar, né? E isso tudo eu acho que vocês já sabem. Se esse vídeo ficou muito complicado, você bota aí as suas dúvidas aí no comentário, tá? Se você ainda não é um inscrito no canal, então você se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, você pode deixar um like aí, tá bom? E aí, me diz o que você achou. Foi fácil? Foi difícil? Você já sabia fazer? Você entendeu? Você não entendeu? Se tem alguma dúvida? Se você tiver, deixa aí nos comentários, tá bom, pessoal? Sucesso, abraço e até mais. Valeu, pessoal!